Olá, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de nível iniciante. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa maçã. Lembrando que essa aula é referente à semana 3 do mês de outubro e também à semana 4. Como teve feriado segunda-feira, ficou uma turma ficou atrasada. Então esse vídeo também vai para quinta-feira para o pessoal do topo e vai para segunda-feira para o pessoal do Canto do Mar. Mas segunda-feira eu já vou atualizar vocês com 4 vídeos do pessoal da segunda-feira para deixar vocês junto com o pessoal da Topolândia, para ficar tudo certinho, todo mundo no mesmo lugar, para não ficar difícil para mim nem para vocês. Bom, para vocês acho que nem não muda tanta coisa, mas para mim muda e é muito complicado. Então por isso que eu vou deixar todo mundo juntinho, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai dar continuidade às nossas maçãs. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho nos galhos. E se até quando eu pintar os galhos, se eu ver que as folhas continuam não me incomodando, vou deixar elas como estão. Se elas começarem a me incomodar, eu vou dar uma mexidinha nelas. E semana que vem a gente faz só as gotinhas de orvalho e termina elas também. Bom, e é isso. Vamos lá. Eu vou misturar um pouquinho desse vermelho que eu tô aqui com o verde. Lembrando que a gente está trabalhando com as cores vermelho chinês, laca de gerânio, laca de garanza, azul cobalto, roxo, violeta. Não é roxo, é violeta, tá, gente? Violeta permanente, se você for comprar essa tinta. E branco titânio. Eu vou misturar um pouquinho de vermelho com verde, porque automaticamente isso já vai virar um pouco de marrom. E é a cor que eu preciso pra desenhar melhorzinho o galho ali. E depois a gente vai detalhar ele um pouquinho melhor, talvez um pouquinho de sépia pra fazer as cores mais escuras ou não. Não sei, vou pegar talvez, acho que cor, gente. Oca, pra fazer as áreas mais claras. Que o oca ele tem um pouquinho de amarelo, vai dar um destaque aí. Mas nesse momento vamos pensar um pouco nessa cor desse marrom. É um marrom que eu quero um marrom mais avermelhado, mas ao mesmo tempo eu não quero tão avermelhado por causa da maçã. Então, eu vou fazer um marrom avermelhado bem escuro. E depois por cima disso, como a gente vai entrar com a luz, a gente entra com uma luz mais amarelada, justamente para separar um pouquinho da maçã, tá bom? E o sépia, ele é uma cor bem escura também, um marrom bem escurão, quase um marrom, mas não é um marrom. Dá pra gente escurecer mais do que esse vermelho que tá aí. Vou fazer um galinho pra cá, pra preencher esse espaço, tá tão vazio. Uma coisa importante, gente, trabalhar o gordo sobre o magro. Acho que eu já falei isso antes, tá bom? E o que é isso? Quando você começa a pintar com tinta óleo e você põe uma camada de tinta, essa primeira camada, ela é a camada de base, certo? E a segunda camada de tinta que você for colocar em cima dela, ela precisa ser mais espessa, com mais óleo e mais tinta do que a camada de baixo. Porque evita ela craquelar no futuro, tá? Então é importante você ter isso em mente. Tá? Ter essa consciência de que a segunda camada é sempre um pouco mais de tinta e mais óleo, né? Então aqui nesse marrom eu coloquei um pouquinho mais de tinta do que eu coloquei na parte de baixo. E olha aqui embaixo eu coloquei bastante, né? Nós fizemos um fundo bem diferente. Essa daqui para cá. O tão temido galinho. Eu lembro quando a gente... Galinho não, talo, né? Eu lembro quando a gente pintava maçã na sala de aula, o pessoal achava que essa era a parte mais fácil do quadro e dava um trabalho. Porque
ela não é difícil, mas você precisa trabalhar bem para que isso não fique um talo muito grosso, não fique um talo feio. Então tem que trabalhar bem, assim. Tudo que parece que é fácil, na verdade acho que é uma das coisas mais, não é nem difíceis, mas chatas, assim, de se fazer. Bom, eu vou pegar o ocre, gente, já venho. Bom, gente, eu falei que ia pegar o ocre, mas eu não encontrei o ocre. Não me pergunte por quê. E aí, pra não ficar perdendo tempo procurando, eu peguei o amarelo. Porque o amarelo, ele vai... amarelo de cálcio, tá? Porque o amarelo dentro, em cima dessa cor marrom que eu já fiz, ele vai fazer uma luz legal também. Vai fazer um marrom amarelado, que é o que eu tava querendo. Não vai ser um ocre, mas vai ser uma cor bem próxima. E também já peguei o sépia pra fazer os escuros, tá bom? E... bom, vamos lá. Eu acho que eu vou colocar um pouco de branco nesse tom, que eu achei que ficou um pouco pesado, assim. Não é pesado, né? Ficou muito vivo esse amarelo. Então, eu quebrei um pouco do tom do marrom que eu fiz com um pouquinho de branco. E aí, eu vou entrar com as luzes aqui, nessa parte do galho. E também, o bom também de eu ter usado um pouco de branco no galho é pra fugir um pouco da luz da folha, né? Faz muita diferença. Um pouco mais. Mas vou marcar bem. Ah, esse canhoto é difícil, gente. Vou falar pra você, viu? O mundo pra canhoto não é fácil. Professora, por que você tá clareando a parte de baixo desse galho aqui e na outra foi a parte de cima? Bom, gente, a gente tá com... Esse trabalho, ele tem 2 focos de luz, ele não tem um foco de luz só, né? Ele tem um foco de luz de cá e tem um foco de luz de cá. Então aqui, a luz tá vindo de cima, né? E tá vindo de cima e pra cá, pra essa posição. Então o galho vai receber luz de cá. E esse galho aqui, a luz tá vindo de baixo para cima. Então nós temos a luz aqui nessa área aqui, mais para baixo do galho, né? Então por isso que aqui tem uma luz na parte de baixo e aqui tem uma luz na parte de cima. Tá bom? Acho que ficou claro. Se tiver dúvidas, me perguntem. Essa questão de luz, ela é um pouco chata mesmo. Mas não é difícil de entender, gente. Tem uma certa dificuldade inicial, todo mundo tem, eu tive, você provavelmente deve ter tido, e depois se torna algo mais tranquilo, assim, a maioria das vezes. É óbvio que a gente sempre vai ter dificuldade em alguns momentos, eu ainda tenho, principalmente quando tem muitos focos de luz, é difícil de imaginar onde essa luz vai bater no objeto, ainda mais quando não tem referências. Mas tudo é treino, gente, tudo é questão de treino. Treinar o olhar, né? Como eu sempre digo para vocês na sala de aula, eu não ensino vocês a pintar, eu ensino vocês a olhar. Assim como o pessoal que vai aprender música, eles não são ensinados a tocar um instrumento, eles são ensinados a ouvir, né? A entender como o seu instrumento funciona, e para entender ele precisa ouvir. Então aqui eu falo para vocês a mesma coisa, só que não com o instrumento. Para você aprender a pintura, você precisa olhar. Então, aprender a olhar, trabalhe e com o tempo você vai chegando lá, não? Nada de apressar. Cada um tem o seu tempo, respeite o seu tempo.
sépia. E faltou um pedaço ali pra eu clarear. Os dois de sépia. Vamos botar pro claro. Aqui dentro, aqui. Esse pedacinho aqui. De sépia. Tá vendo? A sépia tá quase a cor daqui, ó. É importante, você pode fazer para dar um pouco de textura para esse galho, se você quiser, pegar uma cor escura e vir bem, com um pincel bem de leve, tá, gente? Faz uma linha mais fácil, uma linha escura, tá? Com escuro. Depois, você vem com o pincel bem de leve, limpo, tá? Sem tinta, e vem, ó, fazendo um movimento assim pra cima, mas, ó, ele tem que ser roliço, tá? O movimento. Ou melhor, o galho ele tem que ser roliço. Aí pra você dar esse efeito, você pega e faz meio curvada a pincelada, tá? Ó, meio um U. E aí ele vai dar uma leve textura pro seu galho, tá bom? Pode ser tanto com o escuro como pro claro. Se você quiser a área maior escura, você entra com o escuro em cima do claro. Se você quiser uma área mais clara, tiver com mais luz, entra com o claro em cima do escuro. Lembrando que o claro em cima do escuro talvez não cubra completamente o escuro, como o escuro cobriria o claro tranquilamente, tá bom? Vai depender tudo, vai depender da quantidade de tinta que você coloca. Aqui eu vou cobrir na área clara. Tá vendo? Acabou de cobrir. Agora eu vou dar com claro. Então agora a gente vai dar mais detalhes nesse lado. Bom, terminamos nossos galinhos. Aqui dá a impressão que ficou bem gordinho, mas não tá tão gordinho aqui, ó. Deixa eu clarear mais pra tirar um pouco essa sensação. Esse ponto, eu vou entender aqui. Só aqui. Eu ia fazer as gotinhas de orvalho pra finalizar isso hoje, mas a gente está com um problema, ainda tá muito molhado embaixo. O vermelho não secou tão bem quanto eu pensei que ia secar, então eu vou ter que deixar pra fazer as gotinhas na próxima aula, que é o final, né, gente, na verdade. E aí, próxima aula, se eu ver, mais uma vez dizendo sobre essas folhas, se eu ver a necessidade de mexer, eu mexo. Se a gotinha não demorar muito tempo pra fazer, né, que na gota de orvalho demora muito tempo pra fazer, aí a gente faz as folhas, dá uma detalhadinha mais nelas. Mas eu acho que, por exemplo, poderia dar finalizado por hoje. Mas como o objetivo da aula é fazer também aquelas gotas de orvalho para vocês verem como fazer, né, ter uma ideia de como fazer, porque na verdade tudo aqui é só um caminho de muitos que existem para você chegar no mesmo resultado.
E eu tô apresentando um deles que você pode adorar, como você também pode achar que não é pra você. E também tá tudo bem. Eu acho que com o tempo a gente vai achando o que é melhor pra gente. Às vezes a técnica que você segue é a técnica que eu falei, e às vezes você não acha ela tão eficiente pra você e você acha outra que é muito mais fácil. Então tudo, mais uma vez, é válido. Toda aprendizagem é bem-vinda. Toda aprendizagem tem um modo de se fazer, né? E cabe a você ir aprendendo esses modos de fazer e ver qual que você acha mais fácil pra você, tá bom? Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo também, não era isso que eu queria falar, mas eu tô aprendendo tanto quanto vocês. Cada trabalho que eu pinto aqui é uma aprendizagem nova, porque como eu já disse várias vezes, às vezes eu pinto muito tema, pintando aqui com vocês, eu tô pintando muito tema que eu não pintaria pra mim pessoalmente, né? Eu acho que muita coisa eu não pintaria, principalmente paisagem, que eu pintei bastante, algumas naturezas mortas, porque não é muito a minha praia. Mas, como eu acho importante vocês verem e aprenderem sobre todos os tipos de tema, eu tô variando bastante para isso. Bom, gente, eu já falei demais, como sempre. Eu quero agradecer a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que estejam gostando, espero que esteja interessante. Mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? É importante falar sobre os nossos trabalhos, a nossa exposição que a gente vai ter, tá bom? Por favor, vão me mandando os trabalhos, quem tem alguma coisa. Não precisa ser uma pintura, tá bom? Se você não tem uma pintura completa, pode ser o processo. Então, o que é o processo? As nossas primeiras aulas, aqueles exercícios que eu passei. Algumas pessoas me enviaram essas imagens, eu achei super bacana. E o processo também vai fazer parte dessa exposição final. Então, se você quiser participar, manda pra mim a imagem, tá bom? Eu vou agradecer. E também vou agradecer quem tá enviando o trabalho concluído, conseguiu pintar. E falar que quem enviou tá de parabéns, tá bom? Tá muito bom os trabalhos, eu tô muito contente com os resultados, porque eu sei que para o aluno é muito desafio pintar um trabalho sozinho em casa, mas eu fico muito contente que muita gente que conseguiu pintar em casa tá tendo um resultado muito satisfatório, sabe? Muito bom, eu gosto muito do trabalho, é muito gratificante para mim como professor ver que aquilo que eu tô tentando ensinar para vocês, não que eu seja a pessoa que saiba tudo, né? Mas aquilo que eu tô tentando explicar para vocês tá sendo de certa forma absorvido por vocês e tá tendo esse retorno que eu tô achando incrível. Tô muito feliz, muito orgulhoso do meu trabalho e de vocês, né? Do meu trabalho porque sinal que eu tô conseguindo passar algo para vocês, e de vocês porque vocês estão conseguindo caminhar com as próprias pernas de vocês estão conseguindo apresentar uns resultados bem bacanas do conteúdo, muito mais do que eu ensinei. Eu acho que vocês estão indo muito mais além. Então, obrigado a vocês por estarem me dando a oportunidade de poder ensinar algo para vocês. E é isso, gente. Eu agradeço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Tenham um bom final de semana e uma boa semana. Dependendo de quando você estiver vendo. Tchau.